se eu lhe dissesse que existe uma empresa tão poderosa no planeta que afeta quase todos os aspectos de nossas vidas? Uma empresa tão rica que detém mais ativos do que o PIB de todos os países do mundo, exceto dois: Estados Unidos e China. Uma empresa que é o maior investidor individual na destruição das florestas de nosso planeta e é responsável pelo financiamento de quase todos os investimentos em combustíveis fósseis. Essa empresa é a BlackRock. A BlackRock é uma empresa da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e ela é literalmente dona do mundo. A maioria dos bancos americanos são controlados pela BlackRock, e a BlackRock é dona de todas as grandes empresas farmacêuticas. A BlackRock possui a maior parte da mídia convencional e supervisiona cerca de 10% de todas as ações negociadas no mundo. E essa empresa está agora assumindo governos. E tudo isso permitiu que a BlackRock acumulasse quase 10 trilhões de dólares em ativos. Isso mesmo, trilhões com T. Atualmente, a BlackRock vale metade do PIB total da América. E o mais assustador é que agora os governos dos Estados Unidos e da China dependem da BlackRock para escapar de recessões. Com o fundador e CEO da BlackRock agora fazendo parte do influente Conselho de Relações Exteriores e do Fórum Econômico Mundial. Nas palavras de Henry Kissinger, quem controla o dinheiro, controla o mundo. E nenhuma outra empresa na história teve tanta influência global. E o mais assustador é que a BlackRock fez tudo isso em apenas 34 anos. Mas a parte mais bizarra de tudo isso é que você provavelmente nunca ouviu falar deles, e por uma razão essa que ficará clara mais tarde, porque depois que você assistir a este vídeo, você logo entenderá as consequências no mundo real de todo esse poder que a BlackRock tem. Mas como a BlackRock conquistou tanta influência? Como a BlackRock deixou de ser apenas uma empresa de investimentos para se tornar a empresa mais poderosa que já existiu? Bem, para entender, temos que mergulhar no passado de Larry Fink. Larry nasceu em uma família rica de Los Angeles em 1952, e desde o início ele sempre teve fome de poder. Ele passou o início de sua carreira perseguindo a carreira política, e se formou em ciência política na UCLA. No entanto, ele logo percebeu que o verdadeiro poder não está na política, está no dinheiro. Então ele mudou seu foco para o setor bancário e imobiliário. Enquanto estava na faculdade, mergulhou no mundo dos ricos e poderosos, tendo sido membro em tempo integral da secreta Kappa Beta Phi, um grupo cujos membros incluíam Michael Bloomberg e o então presidente do Goldman Sachs. Larry Fink aproveitou ao máximo essas conexões e começou uma carreira no departamento de títulos hipotecários no First Boston, um banco de investimentos baseado em Nova York, e foi onde Larry deixaria sua marca no mundo financeiro. Porque ao longo de sua carreira no First Boston, Fink se tornou um dos funcionários mais bem pagos, gerando mais de $1 bilhão para a empresa. Ele era imparável, e parecia que logo seria coroado CEO da empresa. Larry tornou-se um especialista nesses investimentos, que eram pouco entendidos nesse período. No entanto, esse sucesso veio com um preço. Então ele começou a criar uma bomba relógio que só ele sabia como desarmar. Em 1986, sua ambição e práticas arriscadas de negócios cobraram seu preço. Larry cometeu um grande erro e deu ao banco um prejuízo de $100 milhões. E todo o nome e reputação que ele construiu se transformaram em pó. E isso o fez ser demitido do First Boston. Mas Larry Fink não estava disposto a desistir do poder tão facilmente, e usou esse desastre a seu favor, fazendo da gestão de risco e prevenção seu foco principal. E depois de tornar-se desempregado aos 36 anos, ele se uniu com algumas de suas antigas conexões do Kappa Beta Phi, e em 1988 a BlackRock foi fundada. Em pouco tempo, Larry estava fazendo dinheiro novamente, muito dinheiro. Em apenas 5 anos, a BlackRock passou de uma empresa de $5 milhões para mais de $8 bilhões. No entanto, as coisas não foram tão fáceis. Durante esse período, surgiria uma disputa pelo poder entre quem controlaria o futuro da BlackRock. Fink, com sua ambição, queria um pedaço maior do bolo, e ele não queria compartilhar seus planos de dominação mundial. Então, em 1995, ele pressionou um dos cofundadores da BlackRock, Steve Schwarzman, a vender suas ações da BlackRock por $250 milhões, uma participação que atualmente valeria mais de $12 bilhões. Depois desse jogo de poder, Larry se tornou imparável em seu caminho para dominar o mundo, e se tornou cada vez mais e mais poderoso ao longo da década seguinte. Mas isso ainda não era suficiente para sua ambição. Você se lembra que anteriormente mencionei uma bomba relógio que Larry criou no início de sua carreira no First Boston? Bem, essa bomba estava prestes a explodir. E em 2008, a pior crise financeira desde a Grande Depressão atingiu o mundo.
E a melhor parte de tudo isso é que Larry tinha tudo sob controle. Ele sabia que os títulos de hipoteca eram um barril de pólvora e sabia que a crise de 2008 iria acontecer. Então o foco da BlackRock na gestão de ativos os blindou da crise. Na verdade, esse desastre foi uma oportunidade para Larry Fink e a BlackRock, porque Larry era o único homem em Wall Street que poderia consertar essa crise. E com sua proximidade do secretário do Tesouro Timothy Geithner, a BlackRock assegurou um contrato para gerir os ativos de vários bancos que desmoronaram durante a crise, explorando esse desastre para se tornar o homem mais poderoso de Wall Street. Mas ainda assim era apenas Wall Street, e ele não estava nem perto de dominar o mundo. Então, como Larry Fink conseguiu controlar governos e a economia mundial? A BlackRock fez outro avanço implacável, oferecendo ETFs. Bem, isso pode parecer bastante técnico, mas simplificando ao máximo, ETFs são um tipo de fundo de investimento que coloca dinheiro em todas as empresas em um determinado setor. E esses novos fundos de investimento se mostraram muito populares por causa da estabilidade e solidez. E a BlackRock se tornou o maior player neste novo mercado, alcançando o topo, sugando o dinheiro de todos os lugares, usando sua nova plataforma de gerenciamento de dinheiro dos maiores bancos aos menores fundos de aposentadoria. A BlackRock estava em tudo e começou a controlar tudo. Compraram participações em praticamente todas as grandes corporações no mercado de ações. Quer dizer, se você olhar para quem possui praticamente qualquer grande empresa, é quase garantido que encontrará o nome da BlackRock. Larry também percebeu o poder que a tecnologia teria no futuro da economia, e é por isso que a BlackRock injetou uma quantidade enorme de dinheiro para construir um supercomputador que analisa quais investimentos vão ganhar dinheiro. Esse programa é chamado Aladdin e gerencia mais de 20 trilhões de dólares em ativos para a BlackRock. Para contextualizar, 20 trilhões de dólares é mais do que todo o PIB dos Estados Unidos. A BlackRock então usaria esse dinheiro e seus ativos para exercer ainda mais controle sobre a economia, se tornando assim intimamente ligado aos governos. E então veio a pandemia, e como aconteceu em 2008, novamente a Reserva Federal contratou a BlackRock para gerenciar seus investimentos e protegê-los da recessão trazida pelo lockdown. E a BlackRock usou essa dependência para aumentar ainda mais seu império, permitindo que Larry Fink se tornasse um oligarca bilionário que detém um poder sem precedentes, não só sobre a economia, mas sobre o mundo inteiro. Ele controla tendências, cultura, política externa, bancos e líderes mundiais, com a BlackRock supervisionando ativos que valem 10% da economia global. A BlackRock agora possui participações em todos os setores da economia, empresas de mídia, bancos, empresas petrolíferas e fabricantes de armas. E nos últimos anos, Larry Fink passou a exercer um controle sem precedentes sobre o mundo. Uma das maneiras pela qual a BlackRock controla o mundo é através do seu controle da mídia junto à Vanguard, uma empresa de investimentos que faz parte da BlackRock e controla 18% da Fox, 16% da CBS e 13% da Comcast, empresa que controla a NBC, MSNBC, CNBC e Sky News, e possuem também 12% da Disney. E isso é muito significativo, pois qualquer uma dessas empresas, antes de decidir sobre qualquer coisa, devem consultar a BlackRock. E acontece a mesma coisa com as Big Techs. A BlackRock é o maior investidor institucional do Google, Facebook, Twitter, Amazon e outros mais. A lista é interminável, e por isso a BlackRock tem controle sobre mais de 90% da mídia, o que também pode ser um motivo de você nunca ter ouvido falar deles. Controlar a mídia é um passo muito importante para a BlackRock dominar o mundo, pois se todos soubessem as consequências de a BlackRock possuir quase 10 trilhões de dólares em ativos, perguntas e questões importantes poderiam começar a surgir. O poder da BlackRock não está apenas no controle da mídia, mas também através de dados econômicos e políticos do mundo inteiro. E como dito anteriormente, isso tudo é feito através do Aladdin, onde esse supercomputador prevê com precisão o resultado de cada investimento. Mas a pergunta que fica é: onde o Aladdin consegue todas essas informações? Bem, é aí que as coisas se tornam mais bizarras. Como a BlackRock possui participação em bancos, seguradoras, gigantes de mídia social e até fundos de pensão, o Aladdin possui enormes quantidades de dados de pessoas que consciente ou inconscientemente já deram dinheiro a essas empresas. E com uma ferramenta tão poderosa em seu arsenal, a BlackRock agora controla as decisões das empresas e até decisões de governos. Por exemplo, a BlackRock fez lobby com sucesso para obter um contrato para gerenciar a regulamentação dos bancos da União Europeia. No entanto, esse acordo agora está sendo investigado, pois como a BlackRock pode regulamentar os próprios bancos que possui? Esse é apenas um dos muitos exemplos. Um estudo de 2016 documentou que em empresas de investimento como a BlackRock haviam vários casos de intervenção nas empresas que possuem ações. E esse problema só piora, porque a BlackRock possui participação em quase todas as principais empresas de capital aberto.
E agora, com essa nova recessão, a BlackRock está comprando o máximo de imóveis possível, fazendo com que os preços regulares disparem. E a BlackRock lucra quando as pessoas não possuem casas, mas alugam, pois ela pode extrair ainda mais dinheiro da economia, hipotecando essas casas com preços inflados artificialmente. Mas toda essa situação se torna ainda mais sinistra quando a BlackRock estende seu poder de uma forma comprometedora. Por exemplo, em agosto de 2020, a BlackRock se tornou a primeira empresa estrangeira a ter permissão de acesso aos fundos mútuos de indústrias na China. Isso significa que a BlackRock agora pode investir e possuir partes de empresas chinesas. Só Deus sabe o que a BlackRock prometeu ao governo chinês para conseguir isso, mas ela agora investe em empresas que estão na lista negra dos Estados Unidos. Um exemplo é o investimento feito em uma empresa de propriedade do Partido Comunista Chinês chamada Hikvision. Essa empresa trabalha com tecnologia de segurança e comunicação para uso civil e militar pelo governo chinês, e também é conhecida por seus abusos de direitos humanos em larga escala. Esse dinheiro sendo investido na China não é apenas dinheiro próprio da BlackRock. A maior parte desse dinheiro vem dos fundos de pensão em bancos. E como a BlackRock controla a maioria dos bancos, as pessoas não têm escolha. Isso é, se essas pessoas pelo menos conhecessem a BlackRock. Essa tendência recente de a BlackRock financiar regimes autoritários só pode significar coisas ruins para a democracia ocidental, porque fortalece regimes como a China e a Rússia, e dá credibilidade a regimes distópicos, fazendo com que mais empresas como a BlackRock façam o mesmo. Quer dizer, a BlackRock recentemente recomendou que seus investidores triplicassem os investimentos na China. Isso coloca bilhões a mais em um regime distópico às custas do Ocidente. E a pior parte disso é que a China vê as empresas que operam dentro de suas fronteiras como pertencentes ao governo, o que é um fato ainda mais preocupante se considerarmos que a BlackRock possui dados do mundo inteiro. Os dados que o TikTok coleta não são nada comparados aos dados que a BlackRock tem. Eles possuem dados bancários do mundo inteiro, preferências, gostos, definem tendências sociais e influenciam países inteiros. Então qualquer aumento em investimentos na China não só aumenta a influência da BlackRock, mas também a influência da China no mundo. Desde agosto de 2020, quando a BlackRock conseguiu acessar pela primeira vez a economia chinesa, eles despejaram mais e mais dinheiro nas empresas chinesas. Claramente o seu supercomputador vê isso como um investimento lucrativo, mas o que ele não vê é a destruição dos valores ocidentais, e como o Partido Comunista Chinês influencia mais e mais a economia mundial e a política global. Os investimentos da BlackRock serão o catalisador para essa influência. Quem sabe quanto mais a BlackRock investirá na China. Mas com o crescimento apresentado ao longo do ano passado, é um sinal de que a China inevitavelmente se tornará uma parte muito maior no futuro da BlackRock. E não se engane, isso terá consequências terríveis. Parece que a BlackRock está destinada a controlar cada vez mais nossas vidas. Larry Fink estreita cada vez mais os laços com líderes mundiais, aumentando sua influência no Fórum Econômico Mundial. A BlackRock está definindo uma nova era no mundo globalizado, onde corporações predatórias implacáveis acumulam mais poder do que países, onde nossa política e sociedade não são ditadas por votos, são ditadas por conselhos de investimento controladas pela BlackRock, nos entregando uma cultura genérica, insípida e viciosa. Talvez a BlackRock seja apenas um monumento erguido em um mundo dividido entre grandes e poderosas empresas e pessoas comuns, sem dinheiro, onde empresas como a BlackRock compram nossas casas, inflacionam a nossa economia e lucram com conflitos e turbulências. E é por isso que você não pode comprar uma casa, é por isso que estamos mais divididos do que nunca, é por isso que uma empresa colossal está definindo nossas vidas, porque não vivemos mais em um capitalismo de livre mercado. Vivemos um sistema de socialismo para os ricos.